mulheres que devolveram aos céus o que eles nos mandaram de graça. O amor. E o ódio. Na noite do bote, encostei lábios de crianças em meu peito e os alimentei. Os alimentei enquanto sufocava-os com as minhas garras doídas de fêmea feia, suja, nordestina, abandonada. Meus filhos me puseram aqui. Nossa jaula é separada das outras mulheres. A morte que nós trazemos no nosso rosto, nenhuma delas suporta ver. Se nos misturam, elas nos matam. Nossa guerra começou na cama. Nós matamos com o coração em chamas nas mãos. Nós arrancamos lascas de dor de nós mesmas para nos vingarmos do Deus amor. Deus amor que soprou uma nuvem de veneno que me conduziu às rochas. Sua mão inclemente não me alcança mais. Meu leite é um leite morto. Nenhuma vida encontra alimento em meu seio. Eu só sei fazer uma água infértil que nem a sede mata. Nunca mais terei uma prole. Não há maternidade possível depois desse câncer. Nosso cárcere é a noite sem fim do luto por nós mesmas imposto. Essas que urram, foram mães e amantes, estão aqui porque não são mais nem mães, nem amantes. Guardei sob o manto da minha condenação os berros de horror do meu homem. Eu liberto a sua voz destroçada para me fortalecer quando eu apertei o seu coração com a imagem da cria sacrificada. Eu quero essa dor. Eu quero que ele sinta essa dor, essa sua fera, cujo veneno a si mesma mata. Eu não fiz o que queriam. Eu desobedeci. Sua invertida, a errada. Eu traí o destino que quiseram para mim. Eu traí o modelo que fizeram de mim. Eu tirei o meu coração, virei do avesso e devolvi para o meu peito e nele a humildade. Esta sou eu. Me chamam Medea. No sertão da minha infância, as cabras baliam meu nome. Baliam meu destino no eco duro da seca, o deserto ensinando a dor eterna das rochas. A terra balia meu nome, nome de tragédia. Esta sou eu. Me chamam Medea. Eu sempre fui mal feita para os afetos. Minha mãe desconfiou das promessas daquele homem que me tirou dos seus braços. Eu venho de longe, onde a voz tem uma outra cor. Ele mudou minha fala, mudou meu cabelo, quis mudar meu nome, quis mudar minha fé, quis que eu rezasse pela fé dele. Tinha vergonha. Me fez abandonar o meu trono agreste. A matriarca, a soberana. Na fuga deixei cair a minha coroa, deixei que enterrassem a grande mãe, chegou o tempo do homem. Tirar a mulher do trono?
mas ela voltará a reinar. Por que o trono do rei é sempre maior que o trono da rainha? Por que os tronos não podem ter tamanhos iguais? Salve, rainha, mãe, misericórdia, esperança nossa. Nós bradamos, degredados, filhos de Eva, suspiramos, chorando na cidade de lágrimas. Nunca mais o terço da noite do padroeiro, nunca mais o caboclo, meu rei, no despacho da mata, nunca mais a visagem dos mortos. Ele me arrancou do norte, me jogou no barraco da favela, me fez traficar pó e ouro no meu rabo, me alimentou de erva. Eu fui depósito de tudo que ele me pediu. Eu caguei uma fortuna em fundo, meu macho. E ele me jogou o beijo de outra fêmea na minha cara. Esfregou o sexo grande dele dentro dela e de mim. Eu senti o cheiro dela no sexo dele. Ele empenhou. Fez buchuda, suaneada, me largou. Barraco, os filhos com fome para se casar com aquela puta carioca. E por quê? Porque o sangue dela traria mais poder. Dos beijos dela traria mais comando, status. Me deixou. Os muros do meu barraco escreveram: vai embora, nordestina. Eu taquei fogo na cauda do vestido de noiva. Eu taquei fogo na puta carioca do meu marido, enquanto o fogo apagava com sua fome. Eu gritava: fui eu que pari fume filhos por ele durante anos. Fume filhos, e os meus filhos não serão escravos lambendo o chão para que tu desfile, puta carioca. Os meus filhos não serão esmoléus recolhendo as migalhas do teu banquete, puta carioca. Os meus filhos não. Quando eu caminhava até os meus filhos, os animais saíam do meu caminho. Cães, pássaros, bois, todos sabiam do tamanho da vingança que eu carregava, respeitaram o vento gélido que me empurrava até lá. Viam que atrás de mim uma sombra de exércitos. Os meus filhos estavam ali, aninhados na sua ignorância, deitados no berço que seria sua sepultura, no sono que em breve seria eterno. Eles me olharam. Olhos doces, como quem sabia que era uma despedida. Uma flor. Uma flor saiu de suas bocas. E eles me entregaram. E mesmo assim, eu os sufoquei com mãos de abutre, sangrando lágrimas. Espremi o ar dos seus pulmões, desisti os seus corações. Espremi a sua seiva, deixei-os flácidos, como postas de carne abatida. Frutos ressecados depois que uma ave sugou-lhe a essência. Eram livros de páginas em branco e vermelho, vazios. Se eu pudesse
eu os enterraria no meu ventre. E foi assim que eu os pari para dentro da terra. E foi assim que, viva, eu presenciei o dia de minha própria morte. Foi assim que, viva, eu morri. Mas eu volto. Eu volto cavando um túnel até a minha terra. Fujo rastejando, uma fuga deste claustro com fedor de fêmea. Eu volto e cavo para esquecer esse homem que se arrastou pele adentro do meu corpo. Tirem este homem da minha carne! Eu vou cavar nos túneis da minha terra para buscar o que restou de mim. Que a terra me trague. Que a terra me engula. Que a terra me aceite. Mãe. Me aceita de volta, mãe. Tudo que a terra pede é o perdão. O perdão. Acho que Incrível. Lindo, fortíssimo. Lindo. super emocionante, viu? Emocionante. Eu queria aproveitar, né, que para quem vai ver pelo YouTube, apresentar um pouco essa grande artista e amiga, a Luciana, né? E que a Luciana, ela é professora, ela é atriz, ela é dramaturga, ela é escritora, ela é uma multiartista, né? Múltipla. Ela atualmente é coordenadora do programa de pós-graduação em artes da Universidade do Rio de Janeiro, então ela também faz uma carreira acadêmica, além da artística, né? Professora do Departamento de Artes, Cultura Popular e bolsista de produtividade para a ciência, né? Também na UFRJ, não, na UERJ, desculpe, docente permanente da pós-graduação em arte, também da Federal do Rio Grande do Norte, e ela também é colaboradora na pós-graduação em teatro na UDESC. Tem um grupo, ela lidera um grupo de pesquisa, o Motim, Mito, Rito, Cartografias Feministas nas Artes, né?
e é fundadora do grupo de teatro Na Luna, que eu tive já o prazer de ter uma participação, né, Luciana? Foi muito bom trabalhar com a Luciana, é uma grande diretora. Enfim, eu não pararia de fazer uma série de elogios. Obrigada, Luciana, por mais essa, né, por essa minha ideia. Depois de Memórias da Cana, Assombração de Recife Velho, e como dramaturgas, Guerreiras, Homens Caranguejos, Obscena, Lunique, Fogo de Monturo, Guarança, Luíse, ou Desejada Virtude da Resistência, e Hipatia. Enfim, é uma abundância, uma pessoa prolífica e uma grande riqueza, né, tudo que ela faz. E agora nós tivemos a oportunidade de ver mais essa, né? Então, parabéns, Luciana, foi muito forte, muito bom. E agora eu abro para quem quiser comentar alguma coisa, falar, talvez eu tenha também alguma coisa para falar, queria ver, dar a palavra primeiro para os colegas. Bom, eu vou começar. Eu sou um admirador, né, da Lu. A gente trabalha juntos no Encontro Arcanos, em outros projetos também, né, que a gente vai desenvolvendo publicações, etc. E aí, Lu, eu tenho a minha pergunta, porque assistindo eu vi que você aproveitou muito bem a questão do vídeo, né? Porque a gente sempre está nessa questão agora do remoto, um teatro gravado, performance gravada, perde a qualidade, não perde, é isso. Mas eu percebi que você utilizou da possibilidade para nos colocar dentro, né? Então, um trabalho de atriz maravilhoso, que a gente conhece, que a gente acompanha, mas agora eu vejo que você consegue manter esse trabalho de atriz, essa potência da interpretação, essa profundidade do elemento, né? Porque a gente entra na história, a gente conhece a história, a gente fica refletindo, né? Nossa, que força! É isso mesmo, né? Mas aí nessa linguagem do vídeo, né? Do audiovisual, tá até num exercício, numa composição de interpretação para a câmera, quer dizer, ficou muito bom, assim, você quanto atriz, enquanto performance, ela cumpriu, né? Ela não perdeu. Nós, no teatro, temos muito isso, né? Não vai gravar, vai perder a qualidade, mas segurou. Então, eu queria te perguntar como que foi essa construção, né? Quer dizer, você já pensou nisso? Esse trabalho de edição, de gravação, como que foi interpretar para a câmera, para o vídeo e a gravação disso, a composição desse material, e se é um material que você já fez pensando nisso também, né, para esse momento remoto. Bom, Luiz, também uma alegria estar aqui, né? Alegria estar entre os nossos do núcleo duro do Na Pedra, né, Adriano? Então, a gente está aqui, já tem tempo, né, que a gente faz essas nossas partilhas, né, antropológicas, artísticas, então, a alegria estar aqui nesses 20 anos, celebrando os 20 anos do Na Pedra, a alegria estar com Mariana, conduzindo aí essa minha participação artística no evento. E eu acho que, primeiro, talvez seja legal contextualizar um pouco esse trabalho também, Luiz. Assim, eu fiz esse trabalho faz parte de uma peça de teatro chamada Um Berço de Pedra, que eu acho que Mariana conseguiu assistir no teatro. A gente fez no Centro Cultural São Paulo, é uma peça do Nilton Moreno, chama Um Berço de Pedra, e são vários fragmentos sobre maternidade, né? E calhou de eu ficar com a Medeia, né? Então, é um texto dele, e é um texto muito redondo, assim, porque ele é um conto também, né? Ele publicou isso também em forma de conto num livro chamado Ópera, que é um livro de contos do Nilton. Nilton é um dramaturgo pernambucano, radicado em São Paulo há bastante tempo, e muito conhecido, né, nacionalmente e tal. E a gente tem uma parceria muito grande desde do grupo, né? Eu fazia parte de uma companhia, faço parte de uma companhia, fazia porque, na verdade, eu estou numa fase meio sabática em relação ao grupo, né? A gente até recebeu agora um fomento, vai inclusive fazer um livro, né, sobre o grupo. É uma companhia de São Paulo chamada Os Fofos Encenam, que eu fiz parte desde 2005, né? Desde que eu cheguei em São Paulo em 2004, mais ou menos. Na verdade, desde 2004, né? Em 2005, a gente estreou o Assombrações do Recife Velho, que foi uma peça que a Mariana citou, e que eu fiz parte já como atriz desse trabalho e tal. Então, desde então que eu tenho essa parceria com o Nilton, e a gente montou o Berço de Pedra, não com os Fofos, mas numa produção
fora do grupo, assim, né, com outras atrizes e tal, e calhou de eu ficar com essa Medea, né, que na verdade já era uma figura que eu já tinha muito interesse, assim, desde as guerreiras, né. É legal falar das guerreiras, porque eu acho que as guerreiras é um trabalho meio gênese meu, né, em relação a trabalho mais autoral em termos de direção, de dramaturgia, e o importante de falar também das guerreiras é porque o Guerreiras nasceu com Na Pedra, junto com Na Pedra, né. Eu fui orientada pelo John, né, no doutorado. No mestrado, eu fui orientada pelo Renato Cohen. Depois, o Renato Cohen faleceu, e no meio disso tudo, desse turbilhão, eu fui cair na mão da Regina Miller e da antropologia, né? E foi a Regina que me levou para o Na Pedra. E aí eu conheci o John, e foi todo esse movimento, né, que a gente fez do Instituto de Artes da Unicamp para a FEFELESH, tudo esse encontro que a gente teve. E cheguei meio perdida, né, tentando fazer essas conversas todas com a antropologia, e foi muito rica essa minha participação na Pedra, porque surgiram as Guerreiras, né, que foi um trabalho que eu fiz em 2009 e que faz parte do meu doutorado, também parte do meu pós-doutorado em antropologia, né, na FEFELESH, e o John que orientou, né, esse trabalho. Então, foi um trabalho que eu fiz vários deslocamentos para uma cidade, um distrito chamado Tejuco-Papo, que fica na zona da Mata Norte de Pernambuco, onde eu tive contato com essas mulheres, que são descendentes de mulheres guerreiras de 1646, né, na época da invasão holandesa. Então, de alguma maneira, eu acho que a Medea ela é um pouco filha dessa minha pesquisa já, né, assim, porque na própria Guerreiras eu também já investigo uma Medea, né? A Joana que eu faço uma Joana d'Arc, a Joana já tem vamos dizer assim, um mitema ali que está circundando a Joana, que é essa questão da matança dos filhos, do infanticídio e tudo mais, né? Que foi algo também que eu encontrei muito nessa realidade de Tejuco-Papo. A gente fica pensando numa Medea muito distante da gente, né? Uma Medea mítica, uma Medea trágica, mas, na verdade, essa Medea está aí entre nós, né? E lá em Tejuco-Papo, e especificamente, né, esse lugar que eu pesquisei no doutorado e no pós-doutorado, eu encontrei algumas dessas Medeias matando seus filhos, em especial para poder sobreviver, né? Dentro de um contexto que é um contexto muito arredio à vida, né? Mas eu acho que não cabe tanto falar sobre isso, talvez depois a gente desenrolando a conversa, a gente possa falar mais sobre isso, mas vou na sua pergunta, Davi. Então, só para contextualizar de que esse trabalho surge, de Guerreiras foi em 2009, a Medea, o Berço de Pedra, estreou em 2016, ou seja, muitos anos depois, e aí eu fiz essa temporada no Centro Cultural São Paulo, depois eu fiz uma nova temporada no Rio, no Teatro Sesc Ginástico, e a gente fez uma outra temporada no TUSP, no Teatro da USP, ali na Maria Antônia. E aí, então, esse trabalho ele foi se enriquecendo, e tinha uma outra cara, né, o trabalho. Assim, eu fazia uma Medea, era para um teatro grande, né, em especial na estreia, o Teatro Cultural, o Centro Cultural São Paulo é um teatrão, assim. Então, era eu sozinha no palco, né, no momento assim da peça, e então a gente precisava de alguns recursos ali, né, para criar também um contato maior com o público. Então tinha uma maquiagem, tinha um outro figurino, tinha uma outra coisa, né? Era uma outra realidade. Depois dessas temporadas que eu fiz com Berço de Pedra, eu comecei a pensar na Medea como algo isolado também. Conversei com o Newton, disse: Newton, eu acho que esse trabalho dá para eu rodar com ele, fazer discussões, né? Porque também eu já estava entrando, quando eu entrei no pós-doutorado, quando eu comecei a dar aula na Unesp também, que eu fiquei um tempo dando aula na Unesp como professora temporária, substituta, nesse período eu comecei também a ter um diálogo mais forte com as teorias feministas, né? Porque até então meu trabalho, apesar de ir ao encontro das mulheres desde sempre, né? Desde 2001, 2002, que eu trabalho com temáticas de mulheres, né? Narrativas de mulheres e tudo mais, eu não tinha mergulhado nas teorias feministas, não por falta de orientação do John, mas eu acho que por medo, né? Porque o John sempre estava dizendo: seu trabalho dialoga demais, é importante que você puxe para cá, puxe para lá, mas eu acho que eu tinha um receio, né, de vincular o trabalho a uma bandeira exatamente, sei lá, né, os medos que a gente tem de vincular o trabalho a determinados caminhos, assim. E, no entanto, esse medo foi caindo
ao longo do tempo e, na verdade, se assumindo, né, saindo do armário e dizendo, não, é realmente ser feminista, realmente é por esse caminho que eu quero traçar. E depois que eu entrei também na UERJ, eu fundei o Motim, né, esse grupo de pesquisa que tem uma relação super forte com Na Pedra também, e, na verdade, hoje eu oriento doutorado, mestrado, iniciações científicas, que são todos relacionados às questões feministas e às questões das mulheres, né? Então, e a antropologia sempre junto disso aí, né, dessas reflexões. Então, fazendo todo esse panorama para entender que a Medeia ela surge num contexto, né? E aí, depois de 2016, eu comecei a pegar essa Medeia e caminhar com essa Medeia sozinha, né? Diga, não, vou apresentar em congresso, vou apresentar em espaços que são acadêmicos, não acadêmicos, e acabei fazendo isso, apresentei a Medeia sozinha, né? Em congressos de feministas, lá em Florianópolis, em outros, nos Arcanos, né? Também lá em Florianópolis eu apresentei essa Medeia, mas ainda estava com aquela cara de teatro mesmo, né? E aí, depois, em 2017, eu ainda trabalhei bastante com ela, assim, nesse contexto mais solitário, e aí, em 2018, eu dei uma abandonada nela e fiquei um tempo sem fazer, né, até que estourou pandemia. Estourou pandemia, estourou tudo, e eu disse, bom, o que fazer, né? Esse contexto remoto, como é que eu vou me manter ativa nesse ínter? Eu fiz outras peças também, inclusive uma peça que está em cartaz atualmente, são as Cangaceiras, né, Guerreiras do Sertão, que eu estou fazendo presencialmente hoje em São Paulo, né? Estou em cartaz agora. Então, foi uma temporada de 2019, iníciozinho de 2020. E aí eu fiquei, nossa, talvez eu possa retornar com a Medeia. Acho que a Medeia pode ser uma boa experiência de audiovisual, né? Eu tive pouquíssimas experiências em cinema, né? Em outros meios que não teatro. Sou realmente uma apaixonada pelo teatro, assim, uma formação completamente teatral mesmo, né? Mas, enfim, encontrei também uma parceira muito interessante que trabalha com audiovisual, que é a Ana Cecília Costa, e Ana, junto comigo, disse, não, vamos fazer uma experiência com essa Medeia. Eu falei com o Newton, disse, Newton, acho que eu vou fazer uma Medeia remota. Vou fazer uma Medeia remota. E resolvi gravar a Medeia ainda esse ano. Foi esse ano que rolou, e foi, na verdade, a partir de um evento acadêmico também, que rolou na UERJ, do PPG-Com, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Comunicação. A professora Cíntia Sammartino, que é uma professora de lá, ela estava com muito interesse de fazer algumas performances dentro do evento acadêmico, e como ela sabia que eu tinha essa Medeia, porque eu participei de uma banca, de uma aluna dela, ela disse, Lu, você quer fazer essa Medeia? Eu disse, olha, mas não queria fazer ao vivo, queria fazer um experimento, gravar isso e tudo mais. Ela disse, não tem problema, grava e a gente apresenta, assim como a gente fez aqui no Na Pedra. E foi a partir desse impulso que eu conversei com o Newton, conversei com a Ana Cecília, disse, vamos fazer. A Ana também, por sua vez, convidou a Érica, que é uma parceira dela, que faz trilha, né? Ela criou uma trilha para o trabalho, e esse trabalho é um trabalho bem singular, né? Que o texto é o mesmo, a atriz é a mesma, mas a linguagem mudou completamente, assim, né? Não tem maquiagem, né? Pouquíssima, assim, o figurino, né, que eu usei esse preto básico e tudo mais, e a gente gravou isso na garagem aqui da minha casa, né? Então é uma garagem com o celular, e foi gravado com o celular, e por isso que tem essa fragilidade no som, né? Que talvez se a gente tivesse com mais recursos e tudo, porque a gente também levou numa boa também isso, né? Não levou naquela, não, vamos fazer, tem que estar perfeito, tem que estar isso, tem que... Não, a gente disse, não, vamos brincar de fazer também aqui. Então, foi simplesmente um banquinho, foi um pouco acústico, né? Foi um banquinho, a atriz, uma garagem velha, né? E tem esse contexto também, e um celular, né? Um iPhone, e por isso que também tem essa fragilidade no som, porque tem horas que, né, quando ela pega mais perto, a gente consegue escutar melhor, mas isso também acabou sendo um certo charme do trabalho também, né? Porque tem coisas que a gente ouve totalmente, outras coisas não, e não sei se exatamente isso é ruim, né? Eu acho que tem suas benefícios também. Então, no fim, eu apresentei nesse evento, né, do PPG-Com, lá da UERJ, e depois apresentei novamente num evento de psicanálise para discutir Medeia no contexto psicanalítico também. E essa é a terceira vez que eu estou apresentando publicamente, né, esse experimento remoto, né?
como ele está dessa maneira, assim. Então, para mim, foi uma experiência muito legal, Davi, assim, primeiro de ter brincado com isso, de ter me libertado, de dizer assim, não, o contexto sempre tem que ser no teatro, e eu acho que a gente acaba contando a história da mesma maneira. Tem algumas coisas que eu acho que são muito legais, o fato da gente conseguir circunscrever a Medea num lugar só também, né? Fechou a cena, até porque a peça é isso, né? O Newton traz a Medea para um contexto que é um contexto brasileiro, né? Não é a Medea lá do Eurípides, é uma Medea que está revisitada, né? Como várias Medeias que são revisitadas, como a gente tem a Joana lá da Gota d'Água, que também não deixa de ser uma Medea, é uma Medea, né? A gente tem várias releituras da Medea, e essa é a releitura da Medea do Newton, que basicamente é uma nordestina que migra para o Sudeste e que tem muita parecência com a minha história, né? Que também sou nordestina migrante. E ela enfim, como toda Medea, ela vai matar os filhos, né? Se apartar desse parceiro que foi desleal com ela, e ela é encarcerada. Nessa história do Newton, ela é encarcerada, né? E essa história começou porque Newton começou a fazer uma pesquisa nos presídios femininos, e ele ficou muito curioso, assim, porque isso para uma outra peça, né? Ele conta que ele foi para os presídios e ficou muito chocado com o tratamento, né, que as infanticidas tinham dentro do contexto do presídio, né? Porque elas são isoladas em cárceres que são bem específicos, para elas não serem mortas pelas outras, né? Porque matar os próprios filhos é um ato de desatino total para a cultura nossa e tal. E ela vive nesse contexto, né, de isolamento, sendo chacoteada. Então, foi algo que chamou a atenção dele, né, como dramaturgo. Ele acabou escrevendo esse texto, né, e colocando essa Medea nordestina nesse contexto sudestino, alijada, né, dos seus, e deixando a própria terra, abrindo mão da própria terra, como uma Medea trágica também, né, a Medea da tragédia grega, né, que é exatamente essa, que também abre mão, né, da sua terra e segue. E dizem que o mito da Medea ele instala quase uma cisão entre o mundo matriarcal e o mundo patriarcal, né? Falocêntrico, falocentrado e tudo mais. E a Medea é uma figura que vai ser esse ícone assim dessa transição, né, do mundo grego. Então acho que eu te respondi, né? Fiz uma grande viagem, mas só para também dar um panorama, né, de como a coisa aconteceu e de como rolou. Sim, mas essa viagem também ajuda a gente a entender a potência que chega num vídeo, né? Quer dizer, não é algo que, não, vamos fazer aqui. Tem toda uma trajetória para que chegue naquele lugar e mantenha a potência de cena, mantenha a potência de vídeo, né? Mesmo sem ter o celular e tal, a gente consegue adentrar na proposta. Obrigado. Obrigada a você. Ano passado a gente fez uma experiência eu estou escrevendo um texto também que se chama Guiomar, né, que é sobre uma médica paulistana que passou pela ditadura militar, e aí eu fiz uma experiência ao vivo, né, assim, lendo o texto ao vivo no evento Na Pedra do ano passado, né, que foi um evento menorzinho e tudo mais. E aí, quando o John falou, você quer apresentar um trabalho agora? Eu disse assim, não, acho que eu não queria fazer nada, né, apresentar um trabalho científico, mas eu acho que minha contribuição Na Pedra é fundamentalmente artístico, né, é científico também, mas é fundamentalmente artístico. Eu acho que o que eu trago para o Na Pedra e que eu acho que é muito legal é da gente trocar um pouco com a cena, né, de uma maneira muito viva, perto. E aí, como eu estava com essa Medea aí no gatilho, eu disse, vou trazer a Medea, apesar de eu não ter desenvolvido nenhum trabalho acadêmico sobre a Medea, né, científico, não escrevi artigos sobre isso, nem nada, mas eu acho que ela, por si só, é um artigo, né? Queria comentar, Luciana, que esse efeito que o celular deu, né, teve várias opções ali que foram muito... Eu tinha a sensação, em muitos momentos, que eu estava assistindo os primórdios do cinema. Aquela margem
confusa, parecia que aquilo ia, que estava no rolo, que eu ia ouvir o barulho do rolo, sabe? Uma coisa assim que chegou e a opção pelo branco e preto, né? Que foi uma opção. Exato. E que Exato. ficou incrível. Foi uma edição, né? Ficou, porque tem a ver com a edição. O celular poderia ter feito um filme colorido, certo? Não, foi uma opção mesmo, né, de edição. Sim, sim. Eu achei muito interessante. E a garagem, que para mim era o presídio o tempo todo. Porque é muito cimento, né? Então, para mim, não era garagem, era o presídio, né? E eu fiquei muito impressionada, não sei se eu estou muito sensível, mas imagine, né? Como a gente fica... Como ainda é muito forte o mito, né? Como incomoda a ideia de uma mulher que mata os filhos. Assim, é um negócio que você quase não quer ver. Da mesma forma que o pessoal na cadeia não quer ter relação, rejeita. A coisa se repõe. Eu fiquei muito impressionada porque o tempo todo, né? Por quê? É muito difícil superar esse lugar, né? E realmente é incrível, porque eu via você e me lembrava de você no Memórias da Cana, fazendo aquela matriarca, né? A Dona Senhorinha. A Dona Senhorinha, que também me impressionou muito, né? E como que vai sendo lapidada várias figuras de mulher, né? E eu vou fazer uma pergunta bem idiota, mas que surgiu na cabeça, que é a seguinte: já que você fala de feminismo, né? As tais imagens de controle que a Bell Hooks fala, né? Então a mulher puta, a mulher mãe, então a Medea é a mulher pecaminosa. Como é que você vê essa coisa das imagens de controle em cima da Medea? Queria te ouvir falar um pouquinho. Vou começar um pouco comentando sobre essa opção de edição também. Isso aí eu devo totalmente à Ana, assim, né? Porque ela tem essa experiência com cinema, tem uma formação em cinema e trabalha ela é atriz também e trabalha com audiovisual e dirige, né? Então, apesar do celular, no próprio celular, né, no iPhone, tem esses filtros, né? E essas bordas. Então, foi uma opção que ela né, sugeriu para mim, disse, vou colocar esse filtro, essa borda e tal, para dar essa sensação mesmo. Eu acho que também teve uma pesquisa interessante nossa em relação à xilogravura, por isso preto e branco também. A gente fez uma pequena pesquisa, você vê que, né, foi uma experiência ali focal, mas a gente fez uma pequena pesquisa, assim, né? E a gente ficou procurando também imagens de mulheres, né? E a gente chegou na xilogravura, e na xilogravura alemã, não nordestina, né? Então, por causa do cinema alemão, né? Então, esse retorno também a esse princípio de cinema, né? Como é que, então, isso que você sentiu esteticamente realmente foi algo pensado, né? Não foi assim aleatório, tipo assim, o vídeo pegou e não, a gente deu uma pensada nisso, achou que realmente a opção pelo preto e branco, nos recursos que a gente tinha, era a melhor, né? E com aquela garagem e tudo mais. A garagem a gente não fez nada, a garagem estava ali mesmo detonada e a gente aproveitou a detonação da garagem e se entrou no espaço, né? Aproveitou bastante o espaço mesmo, né? E tentou limpar ao máximo, que foi uma coisa também que eu queria muito experimentar, né? Porque eu sou uma atriz que tem uma certa visceralidade, assim, tem uma coisa intensa, né? As intensidades, e como é que é baixar essas intensidades, né? Porque para o vídeo não dá para você, né, crescer tanto, né? Então, na verdade, o exercício foi de diminuir, né? De fazer menos, para ver se a gente conseguia criar um outro tipo de atmosfera, assim, né? Então, acho que isso é um pouco essa sensação que você teve, eu acho que é uma sensação que a gente pensou um pouco, né? De fazer com que o espectador tivesse passeasse por aí, né? E aí sim, né? Eu acho que também tem essas matizes de mulheres, assim. No fim, é como eu falei para vocês, assim. Na verdade, quando eu caí no feminismo, eu não caí no feminismo assim, porque eu fui para o feminismo primeiro, né? Eu acho que eu fui para as mulheres primeiro, né? Fui experimentando essas várias matizes aí, tanto, né? Como atriz, como também como diretora e dramaturga. E depois aí vieram essas teorias, assim, né? E aí digo, bom, agora acho que talvez dê para eu conversar com experiências tão concretas, né, de práticas e experiência de campo, de tudo. Acho que a partir daí eu acho que dá para conversar um pouco com essas teorias, assim.
E, Mariana, eu acho que eu perdi um pouquinho do finalzinho que você falou, porque eu acho que deu uma cortadinha para mim. Então, me faz a pergunta, a última pergunta que você fez. É Assim. assim, porque eu me associei com a questão. Imagine, eu nunca pensei que eu fosse associar Medea com a questão das imagens de controle da Bell Hooks As feminina imagens contemporânea. E, Uhum. de repente, eu falei, nossa, até a Medea se encaixa, é uma imagem de controle em cima da mulher. Uhum. Então, eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre Sim, isso. sim, essa história das imagens de controle. Eu acho que sim, total, né? Eu acho que todas elas parece que transitam. O que eu tenho feito, né, com essas personagens é trabalhado uma coisa que eu tenho conversado muito com Brígida, né, professora Brígida de Miranda, que é uma estudiosa do teatro feminista, né, professora da UDESC, que a gente tem feito uma parceria legal assim também nos últimos anos, e ela tem detectado, né, essa questão de que todas as mulheres, parece que nas dramaturgias, nas histórias, elas sempre, no final, elas são detonadas, né? Elas são mortas, elas são esganadas, elas morrem afogadas, só pensando numa dramaturgia bem clássica, só pensando no Shakespeare, na Ofélia, na Lady Macbeth, pensando na Medea, na Antígona, né? Antígona que Mariana fez comigo, muito boa lembrança também, né? Que eu dirigi a Mariana numa leitura. Então, todas essas figuras, elas no fim, né? E Brígida estava sempre pensando, né? E o movimento feminista tem pensado muito em como é que há esse corte, né, desses controles e essa libertação, né? Que dramaturgias que a gente tem que construir, que cenas que a gente tem que construir também para fugir desses controles, né? E para instaurar um outro tipo de cena, né? Uma cena na verdade, de uma certa vitória dessas mulheres, assim, no fim, né? Ao fim e ao cabo. E eu acho que Medea, na verdade, eu acho que ela é uma das que se safam, apesar de tudo, né? Apesar de tudo, dela sofrer durante tudo isso, dela matar esses filhos, porque tem um livro que trata muito da Medea na relação com o ciúme, né? Porque ela é muito tratada como essa mulher enlouquecida pelo ciúme. E, na verdade, a Medea, na minha leitura, em outras leituras que eu tenho feito, ela, na verdade, ela era uma grande sábia, né? O nome Medea, inclusive, significa conselheira, né? Conselheira, sábia, mulher sábia. Então, ela era uma grande bruxa, uma grande sábia da sua terra, que ela, enfim, se encanta, se apaixona, segue, ajuda esse homem a crescer, né? O Jazão. No entanto, esse homem, com vistas a mais poder, ele resolve ser desleal com ela, né? Então, eu sinto que não é nem uma questão de fidelidade, né? Aquela fidelidade, até porque se a gente pensar no mundo grego, a gente não está pensando no mundo comezinho do doméstico, né? É um mundo social, né? São as relações outras que estão sendo geridas ali. Então, na verdade, ela sofre pela deslealdade dele, né? Dela ter contribuído para esse crescimento e, no entanto, e de ter partido, de ter abdicado da terra dela para seguir, e ele ter sido desleal com ela, né? Então, quando ela mata os filhos, é o meu entendimento, e eu sinto também que Newton caminha por aí, não é simplesmente, não é um ciúme exatamente, né? É um corte para que esses filhos não alimentem essa nova civilização. Os filhos dela, não. No texto do Newton ele diz, pode ser qualquer, os dela, não. Né? Os filhos dela, não. Os filhos dela têm uma raiz, vamos dizer assim, né? E que é uma raiz outra. Então, tem muitos estudos que olham a Medea nesse lugar, quer dizer assim, não, ela matou, não foi porque ela teve um ciúminho do Jazão, né? Porque ele traiu ela e foi ficar com a outra e tal, com a Glaucia. Não é isso, né? É muito mais do que isso, é uma deslealdade que ele comete contra ela, né? Diante de tantas perdas que ela sofre, né? De ter abdicado da terra, de ter perdido o irmão, de uma série de questões. Enfim, então eu acho que, na verdade, quando eu penso que a Medea se safa, é porque no fim da peça de Eurípides, no fim da peça do Newton, no fim da Gota d'Água, ela, na verdade, não morre. Ela meio tem um desaparecimento dessa Medea, né? Na peça de Eurípides, ela diz que ela é carregada com o Deus Sol, né? Que é meio que um pai, um avô, uma coisa dela. Ela vai.
ela não, né, como Antígona, a gente tem uma concretude de que realmente ela foi morta, né? A Ofélia também foi morta e outras que a gente conhece, mas a Medeia tem esse... A gente não sabe que fim levou, né, exatamente a Medeia. Né? E no texto do Newton também ele diz, ela está presa, ela continua presa, mas ela diz que vai cavar, né, um túnel para a terra dela. Né? Ela quer cavar um túnel para a terra dela e ela vai voltar para a terra dela de qualquer maneira. E pede para a mãe aceitar ela de volta. Né? Não é o pai, é a mãe aceitar ela de volta. Né? A mãe terra, a mãe, eu acho que a gente pode fazer várias leituras, né, do momento que a gente está vivendo. Não à toa, eu sinto que em 2016, quando a gente montou o Berço de Pedra, e logo depois de 2016, foram várias montagens de Medeia. A minha foi uma delas, mas foram várias. E eu fico pensando no poder desse mito, entendeu, Mariana? Assim, e do mito de uma maneira geral. É por isso que meu encanto pelos mitos e rituais, eu acho que vai por aí, assim. Porque é quase como se prenunciasse um tempo, né? O mito prenuncia também um tempo, anuncia, dizer, olha, o bicho está pegando, porque depois disso tem uma explosão grande, né, dos movimentos feministas. A Medeia também é um ícone dentro desses processos todos, né? E depois disso também, né, essa sombra cresce muito, né, do patriarcado, isso que a gente está vivendo hoje socialmente, né, politicamente, esse grande falo, né, que está sendo exposto na Paulista, né, na Avenida Paulista, para dizer exatamente onde vem, e Medeia se contrapõe a isso, né, vai para um outro lugar, né. Então, eu acho que o mito ele tem essa capacidade, né, de anunciar, de prenunciar o que é que vem, o que está se anunciando, né, e não à toa tantas montagens e tantas mulheres querendo dizer esse mesmo mito de várias formas, de vários jeitos. E eu acho isso muito, muito poderoso, né? Posso? Sim. Depois é a Adriana, tá? Ah, perdão, Andrei. Desculpa, eu não... Tanto Não faz, tinha né? me dado conta. Não tinha me dado conta. A Adriana falou primeiro, mas vai você então, André, vai te dando a palavra. Bom, não, no início da sua fala, Lu, você disse, você fez assim, né? Você disse, não uma ideia mítica, mas uma que está aqui, né? Que na hora eu pensei assim, não, eu falei, não, exatamente exatamente porque ela é mítica que ela tá lá e cá, que ela está né? aqui. Assim, né? E na verdade, quer dizer, todo o seu processo, né? De investigação construído em torno dos temas e tal. Quer dizer, na verdade, assim, a sua própria atividade desmente isso que você disse, né? Você sabe pela sua própria atividade que é isso, né? E aí, olha só que coincidência. Especialmente isso que Mariana lembrava agora, dessas figuras de... Como é que é? Figuras de controle, né? Figuras de controle. Olha só, eu estava... E uma dupla coincidência, porque tem um pouco a ver com o trabalho do pai da Mariana, indiretamente, ou com a região, né? Ou com o objeto, né? Olha só, eu preparei uma aula para um curso de formação política e que eu me propus a discutir com eles a figura do messianismo, né? Dentro, quer dizer, no campo político atual. Um pouco com aquela história das teses do Benjamin, né? E nisso, né? Quer dizer, uma questão, o messianismo na política às vezes é usado para qualificar a ignorância popular, sabe? Né? Como, poxa, esse messianismo desse cara, né? Tem esse tom, nunca é positivo, né? Sempre tem uma... E aí eu fui revisitar esses autores, por isso eu lembro aqui do Errantes do Novo Século, do Douglas Teixeira Monteiro, né? Rever essa tradição, né?
E ele tem um papel importantíssimo no estudo dos movimentos messiânicos milenaristas, né, como se dizia na época, junto com Marisaura, né? E nesse esforço, né, que iniciado com Euclides e tal, de dizer, não, alto lá, né? Essas pessoas estão dizendo alguma coisa aí, né? A formulação genial, né, do Douglas é: nos redutos existe mistério, né? Só que não basta constatar o mistério, é preciso entender como o mistério move, né, essa luta. Pois bem, enfim, eu estava, na verdade, fazendo essas buscas, né, e aí eu queria, por conta da aula, eu queria retomar a história, as datas, o conflito e tal, que eu tinha estudado na escola, né? André, Sabe? quem eram seus Oi. alunos? Acho que faz diferença a gente saber. Quem eram os seus alunos? Puxa, olha, que na verdade eu fiz a mesma, discuti a mesma coisa para dois públicos diferentes. Eu, a princípio, tinha sido convidado para um curso de formação de um diretório do PT, um curso, na verdade, um curso de uns colegas da USP, que um trabalho longo de educação popular e tal, e em associação com um diretório do PT, fizeram um curso de formação para lideranças populares, né? E a minha discussão era essa, né? Quer dizer, né? Veja, a análise política, a crítica política, às vezes toma o messianismo nesse sentido negativo, mas isso por vezes pode ter algo de um preconceito de classe. Era isso. Mas, quer dizer, na verdade, o que eu queria colocar aqui para a Lu é uma coincidência. Enquanto eu estava procurando essas coisas, veja, então, fui na Wikipédia, né, para pegar datas, né, aconteceu isso, o Zé Maria morreu, a Lumber, a ferrovia, né, enfim, estava assim. E aí eu entro a tela que aparece a bandeira, o estandarte que eles usavam, que era uma cruz verde, né, e junto, assim, na página, aparece assim, e tinha um papel destacado as virgens guerreiras. Eu falei, olha que curioso. E o símbolo do estandarte, né? Eu falei, eu já vi esse símbolo antes. Na verdade, uma cruz verde é uma daquelas siglas coloridas do Benjamin, do Passagens, que ele usa para fazer a leitura transversal dos fragmentos, daquelas siglas de transferência, né? Que justamente ele dá o nome de Lesbos, né? Para essa sigla. Que, na verdade, recolhe, né, para a escritura do Baudelaire, tem a ver com a figura da lésbica, né, no poema do Baudelaire, né? Então, ele está analisando essa figura, mas ele está recolhendo o material que tem a ver não só com a questão da orientação sexual, né? Ou tem menos a ver com isso, com a mulher lésbica, e mais a ver com entre os socialistas utópicos do século XIX, 1820, 1840, né? Especialmente uma figura, uma feminista do século XIX, sansimoniana, chamada Claire Demar, né? De quem o Benjamin vê como uma figura com outras, entre eles os surrealistas, né? Então ela anteciparia, de certa maneira, o que ele chama de materialismo antropológico, né? E Claire Demar justamente tinha, quer dizer, ela dizia que a emancipação humana se daria pela emancipação da mulher. Isso lá, né, no início do século XIX, né? E ela defendia, então, quer dizer, que o fim do patriarcado
retornaria ao matriarcado, né? Então, ela dizia, é preciso libertar a mulher da lei do sangue, tá? O curioso, veja, essa coincidência é curiosa, porque no processo da guerra, né? Quer dizer, a Guerra Santa do Contestado, e que eles estão esperando o retorno do exército celestial para lutar com eles pelo estabelecimento da monarquia divina, o que não tem nada a ver, porque no contexto, né, tinha a ver essa disputa entre republicanos, o império desfeito e a república que precisava se instituir, como em Canudos. A questão é que há um primeiro momento quando eclode a revolta, né? Ela passa a ser o comando, os exércitos dos rebeldes, né? Da galera ali do contestado, né? Nesse primeiro momento surgem essas figuras dessas moças, dessas mulheres, as virgens, né? As virgens guerreiras, né? E aí tem várias figuras meio reais, meio fictícias, né? Que assumiram o comando dos soldados, né? Que tiveram papéis destacados nos combates, né? Num primeiro momento. Num segundo momento, o processo, né? Esse drama, né? Essas mulheres vão sendo... Homens vão assumindo o controle da fala delas, e se diz que elas perderam o aço, né? Quer dizer, o aço, na verdade, tinha a ver com elas conseguirem comunicar com Zé Maria. Desculpa, eu estou entrando em detalhes, eu não queria... mas é que eu achei uma coisa interessante, assim, que quando eclode, essas mulheres surgem e vão ocupar posições que, no momento ordinário, não era de comandantes de exército, né? Papéis, em geral, até hoje, né? Absolutamente masculinos, né? E elas irrompem, tem histórias assim de que elas irrompem no campo de batalha com o estandarte, com seus soldados, em manobras extraordinárias, né? Mas, sobretudo, o que coloca elas nesse papel é a comunicação com o homem santo que morreu no início da guerra, né? E recebe os comandos dele, né? Mas, no fim, uma única que sobreviveu é Maria, não é a Maria Rosa, não me lembro o nome dela. Essa senhora, depois velhinha, foi entrevistada por um historiador, né? E aí, então, né? Quer dizer, fim da guerra, fim da isso. Eu li de historiadores que as pessoas têm um pouco... Durante muito tempo ficavam, não, deixa isso para lá, não quero falar disso, né? E essa mulher, então, diz assim, não, eu não ouvia nada, tudo isso era o meu pai que dizia para eu dizer para eles, né? Quer dizer, eu fiquei pensando nessa coisa da figura do controle, né? No primeiro momento, né, elas podem tudo, até comandar exércitos, né? E depois, décadas depois, né, ela tem que dizer assim, não, eu menti, né? Então, assim, então, o que me despertou isso é assim, nesse caso, não morreu, né? Mas foi absolutamente domesticada, né? Assim, de novo, pelo patriarcado. Tem um movimento, né, que lembra a Claire de Mar lá na Paris do século XIX, a ponta da lança, né? Assim, desse movimento de mulheres, digamos assim, né? Que nem se falava em movimento feminista ali, né? Que a figura do estandarte me fez linkar as duas coisas, né? Então, primeiro essa rebeldia e depois vai sendo, ao longo do processo, domado, assim como essa própria revolta foi sendo domada e silenciada, né? Enfim, foi o que me despertou aqui, e achei que você poderia se interessar por essas figuras, talvez, essas virgens guerreiras, né? Eu fiquei muito encantado. Na verdade, eu me desviei da aula
e fui atrás delas, assim, porque eu falei, eu quero saber dessas mulheres, né? Que coisa interessante essas mulheres aí, pô, perder o aço, ouvir as mensagens, perder o aço, né? Uma coisa... o aço, que também é o aço da guerra, né? A sua espada, né? Enfim, é mais um comentário, não tenho uma questão para você, mas é isso. André, é muito legal. Acho que muito legal, inclusive, assim, você abrir, né, com esse meu deslize, né, em relação à questão do mito, mas porque eu acho que quando eu falo assim, a Medeia mítica, quando eu faço esse movimento para cima, é porque eu acho que a tendência nossa, em geral, é pensar no mito como algo que está suspenso, né, que não é politizado e está fora do chão. Eu estou falando bem no contexto também do teatro, né, por mais que o mito surja no teatro também com um teor absolutamente político, a gente, à medida que, né, a história do teatro vai andando, né, principalmente a história oficial, a gente começa a pensar no mito como algo que está distante da gente, assim, né? Então, quando eu falo dessa Medeia distante, quando eu falo faço esse gesto, é porque realmente eu estou pensando nesse mito ao contrário, né? Que na verdade, inclusive, eu estou escrevendo um artigo para um livro agora que eu estou chamando de assentar o mito. Estão pensando na ideia de assentamento do mito, né, no trabalho teatral e no trabalho da cena mesmo, né? E quando a gente politiza, né, não é a gente politizar, é a gente só reconhecer a potência política que existe nas narrativas, né? É reconhecer, lembrar, na verdade, né? Porque o mito ele tem essa potência, tem esse lugar da lembrança mesmo, né? De lembrar, gente, de relembrar, né? Por isso que eu acho que em determinados momentos, irrompem determinadas narrativas, né? Não sou eu que estou dizendo, assim, muitos outros falaram, inclusive, né? Benjamin, de como é que determinadas narrativas são necessárias em determinados tempos. Por isso que eu estou falando de como é que surgiram milhões de Medeias em 2016, 2017. Não, estou falando só contexto brasileiro, assim, né? Que eu lembre, estava tendo pelo menos umas 4 a 5 no contexto brasileiro, rodando o Brasil, né? Histórias de Medeia, e assim como as histórias das guerreiras também, né, continuam sendo necessárias ali, né, no próprio Tejucupaba, que é essa comunidade que eu, assim, investiguei fundamentalmente entre 2006 e 2010, né, que foi o período do doutorado, onde eu fiz esse mergulho. Lá continua, a peça é necessária, a peça está lá, né? Então, eu acho que aí é o poder da performance mesmo, né? Quando você conta essa história, aí entrando nessa história que você está trazendo para mim, que eu tenho super interesse em conhecer, dessas virgens guerreiras, né? Eu acho que a importância do teatro, da performance, é justamente a gente relembrar, né? A gente relembrar para que a gente não seja novamente capturado por esse patriarcado e por esse, né, esse regime falocêntrico, falocentrado. Porque eu sinto que é isso, né? É uma armadilha a todo momento. É muito. Parece que quando a gente começa a se movimentar, vem a sombra, né? Porque é algo são milênios, né? De opressão, são milênios de espaços controlados para essas mulheres, para nós mulheres, né? De maneira geral, mulheres e homens, né? Então eu sinto a performance como um lugar, sabe, só fechando, André, assim, como um espaço de relembrança. Né, de tipo assim, se a gente começa a fazer isso para as mulheres de Tejucupaba, por exemplo, tem essa potência, né, de a todo ano tem que fazer a peça, né, é um lugar onde tem alto índice de feminicídio, os homens continuam matando mulheres, continuam violentando mulheres, e no entanto essa peça acontece até hoje. Eu terminei meu doutorado, já fiz um pós-doutorado, já estou na universidade e a coisa continua. Né? Então, essa peça é necessária de ser contada, ela precisa acontecer todo ano para ela relembrar, né? Claro. Assim como Medeia. André, espera um pouquinho, eu quero dar a palavra. Só uma, porque senão não vai dar tempo da Adriana falar. Desculpa, só uma... Não, de fato, também a recuperação do papel, da importância dessas virgens guerreiras é muito mais recente. Então, é isso que eu li e tal, né? É uma coisa mais recente do que o próprio estudo do contestado, né? Quer dizer, esse real lugar é uma coisa nova, né? Isso que você falava das várias Medeias e tal, também tem nos estudos. Pronto, era para eu ter dito isso na minha fala e eu não disse. Pronto, acabei.
Adriana, manda bala. Que a gente tem ainda a gente vai ter que encerrar 6, né? Então, Tá bom, eu vou falar rapidinho. Então, eu fiquei muito tocada, né? E apesar de ter sido gravado no celular e a gente está vendo pela tela aqui, de alguma forma eu senti aquela conversa, né? Como se fosse, eu senti uma presença muito grande, né, daquela mulher, daquela Medeia. É como se eu tivesse, e isso é a arte. E graças a Deus você teve a coragem de não se grudar tão rapidamente a uma teoria feminista, né? Porque aí você já sabe do que você está falando, né? E você usa essa teoria para esclarecer alguns pontos, mas você não vai usar a sua arte como ilustração de teoria ou como tradução de teoria, né? A teoria serve para te aprofundar em alguns pontos, para dizer com algumas, talvez de outra forma e para outros públicos, e às vezes para a gente mesmo, né? Coisas que a gente já tem experiência, né? Já tem experiência, né? E eu gostei, né? Então trouxe esse sentimento de proximidade, né? Eu senti falta do som, né? Porque eu percebi sim que era um texto muito poderoso, né? Eu gostaria de ter ouvido melhor aquelas palavras, por mais que tenha sido uma decisão técnica, né? De fazer aproximar e separar, mas eu acho que poderia ter aproximado e separado, deixado o texto menos ou mais importante, mais ou menos, mas não compreensível, né? Como em alguns trechos aconteceu isso, né? Então eu acho que vale a pena, sim, investir no áudio, né? Principalmente porque foi um monólogo de um texto que é poderosíssimo, né? E se a gente não investe no áudio, a gente coloca o poder da imagem e o poder do som para brigar, e não é isso que a gente quer. Eu imagino que não é isso que a gente quer, né? Então, eu gostaria de ouvir esse áudio, né? Que esse áudio tivesse com a mesma expressão que estava a cena, né? Que estava a imagem, né? Porque ele merece, e porque faz parte, né? Faz parte, né? E vocês montaram, parecia tudo muito junto e com a mesma importância, né? Isso da parte técnica. A sua Medeia, né, e você falando da Medeia, me lembrou de outras duas personagens, né, de literatura, que eu vou só falar para você, porque não vai dar tempo de falar muito delas aqui, mas de dois romances, na verdade. Um chama Amada, da Toni Morrison, que é uma escritora norte-americana, negra, prêmio Nobel, a primeira norte-americana negra a ganhar um prêmio Nobel, uma escritora importantíssima, né, que vendo você falar da sua Medeia, eu falei, acho que a Amada não, a Amada, na verdade, é a criança que ela mata, né? Ela pegou um livro, uma história real, né, da escravidão norte-americana, que é justamente uma mãe que, ao perceber que é fugitiva, ela consegue fugir da fazenda, onde ela era escrava, ela consegue fugir, mas ela é recapturada. Então, como ela viu que ela não tinha tempo, né, ela não teria que voltar para essa fazenda, o que ela faz? Ela começa a matar os filhos e consegue matar um bebê, né? Só que o escândalo nos Estados Unidos daquela época não foi porque ela está matando o próprio filho. A desgraça era maior ainda. A desgraça é que ela estava matando uma propriedade do patrão, né? Então, matar os filhos
No caso dela, era um ato de extrema violência, mas, acima de tudo, de liberdade. Ela não queria que os filhos voltassem para a plantation. E foi por isso que ela faz. E essa é uma mulher histórica, real, mitológica também, né? Porque ela faz pensar que liberdade é possível dentro da barbárie, e liberdade, às vezes, é conquistada a partir da violência de uma mãe, de uma mulher que mata a própria carne, né? E que faz isso por liberdade, né? E essa autora norte-americana, ela fala, essa história é fantástica, é maravilhosa, é incrível, né? O que seria a liberdade para as mulheres negras norte-americanas na contemporaneidade, que também é o caso das suas reencenações de Medea, né? Então, por isso eu fiquei pensando muito que talvez você pudesse gostar, porque Amada é a filha morta. Essa autora, ela quer extrapolar também a história, ela quer ir para além do real e pensar o que pode ser essa libertação das mulheres hoje, né? Então, acho que pode você pode também se interessar, assim como a leitura que o André fez trouxe coisas para ele, essa é o que trouxe para mim. E a outra, rapidíssima, é de uma autora negra, moçambicana, que foi a primeira a escrever até um romance publicado, a Paulina Cisani, que tem um livro que chama Niket, uma história de poligamia, que é uma das coisas mais lindas, né? Na verdade, esses livros são dos livros mais lindos que eu já li, assim, nos últimos tempos, de autoras negras e falando de racismo, de patriarcalismo, né? E essa história de poligamia, ela descobre que, na verdade, batalhar pelo marido dela é a pior besteira que ela está fazendo. E ela começa a bater em todas as outras amantes dele, e depois as amantes que brigavam por ele começam a brigar entre si para quem vai ficar com traste. Porque o marido precisa ser cuidado e todo mundo percebe que está no mercado e está trabalhando, é mais interessante que trabalhar para um homem, né? É uma Medea, né, assim, que ela está querendo liberdade também, né? São duas. Eu fiz o seu texto me fez imagem, né? Me fez muito pensar nessas duas personagens, assim, que me emocionaram como a sua, né? A desgraceira, né? Como que essa desgraceira e encarar essa desgraceira traz o novo, né? E traz essa redenção, essa volta para a terra, né? Porque no seu texto, por isso eu quero ouvir ele bonitinho, porque me pareceu que tinha dois canais, um canal que perfura para ela sair da cadeia e um canal que é a própria vagina, é ela mesma, né? Bom, é isso. Adri, brigadíssima. Obrigada pelos comentários, sugestões, né? Saudade também das nossas conversas, né? Na Pedra, André também, enfim, Davi, Mariana, enfim, mas vou comentar rapidinho essas questões que você levantou. Assim, primeiro, essa também acho como você, assim, essa ideia de que as teorias feministas chegaram no momento que deveriam chegar. Também concordo com você. Acho que essa resistência tem mais a ver, né? Essa resistência que eu tive de ir incorporando isso rapidamente, tem a ver com várias questões, né? Também tem a ver com esse fato da gente não querer se vincular ou se filiar a uma bandeira específica, mas também tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa coisa da carne, de você ir experimentando e de você sentir mais propriedade de dizer, não, realmente isso eu estou desenvolvendo, são canais também, né? De comunicação através das questões das mulheres e tudo. E isso eu acho que está desde a Joana, né? Desde o meu trabalho de mestrado, que foi antes das mulheres de Tejucupapo, né? E também isso também tem tudo a ver com o mito também, né? O mito também não foi uma coisa assim, não vou pegar essa história do mito e incorporar. Não, eu primeiro tive um sonho com a Joana,
performei a Joana, e depois é que eu digo, isso aqui pode ser, eu posso olhar isso aqui pela ótica, pelos óculos do mito, pelo óculos do teatro ritual. Então, veio pela prática, né? Tudo veio por uma prática, né? Por uma praxis mesmo. Então, acho que isso realmente foi muito legal para mim, assim, ao longo dessa jornada. Está sendo ainda, né? E eu estou continuando, tentando também estimular alunos, né? Tanto de mestrado, doutorado, que entram também, e que agora eu estou orientando, e que vão trazendo suas questões, suas narrativas, suas histórias, para que eles não abram mão também das práticas, né? De como é que essa prática ela vai dizer, às vezes, muito mais do que milhões de teorias, e, que a teoria não vem e se sobrepõe, né? Mas vem num lugar de diálogo mesmo, de interlocução. Em relação ao áudio, assim, o que eu tenho para dizer é simplesmente que talvez a gente espere um pouquinho para a gente fazer uma outra filmagem, né, que a gente possa recontar com mais recursos mesmo. Eu acho que foi basicamente falta de recurso dessa despretensão, sabe? Assim, acho que a gente não estava com a pretensão, assim, a gente ia apresentar no congresso e tal, achou que o áudio ia dar conta, não deu, e não houve tempo também aqui na Pedra da gente fazer essa revisitação, mas a gente tem vontade realmente de que isso seja revisitado e que a gente consiga fazer o texto ser compreendido de maneira completa, né, integral. Porque o texto é realmente poderoso, tem isso que você está falando mesmo, esse caminho dela, que é esse desejo dela de voltar para a Terra, e a ideia dela é um pouco cavar esse túnel, que é um túnel também metafórico, né, porque ela está falando dessa terra também, né, e dessa mãe, né, desse útero. Então, esse jogo com o útero é bem forte no texto mesmo. E o texto dele é bem concreto também, porque ele vai trazendo situações bem concretas, né, do cárcere, da opressão, e ao mesmo tempo faz esse jogo, né, com a Medea trágica também, né, de quem foi essa mulher, assim. Então, acho que o que eu tenho para dizer é que futuramente a gente tem talvez um vídeo mesmo, e talvez experiências que sejam parecidas no teatro, né, que é um pouco essa experiência minimalista, vamos dizer, que eu experimentei no vídeo, voltar para o teatro no outro lugar também, entendeu? Tendo passado por essa experiência do vídeo e de secar um pouco de secar as emoções, de secar mais o texto, de secar tudo mais, para não, né? Eu acho que isso também vai ser uma experiência interessante, de voltar para a cena, agora que as coisas já estão voltando no presencial, voltar para a cena capturando isso. Quem sabe, no próximo da Pedra, eu apresento ela ao vivo, e aí você vai entender todo o texto da minha boca direto para você. Mas vamos ver se também posso filmar, né? E quanto às suas sugestões, maravilhoso, não conhecia, conheço a Toni Morrison de nome, de estudos, poucos estudos, mas quero chegar perto desses personagens, como as personagens que o André sugeriu. Quem sabe, daqui a um pouco eu estou aí, brincando com elas, ou então fazendo alguém brincar, né? Trabalhando com outras pessoas para que essas pessoas brinquem com esses personagens também. Eu tenho tido muitas alunas, assim, como eu acho que é um contexto de universidade de maneira geral, Mariana está vivendo muito isso, né? Sei lá, essa profusão, né, de narrativas de mulheres negras, né? Isso está acontecendo fortemente na UERJ. Eu tenho muitas orientandas negras querendo falar das suas narrativas ou tentando se aproximar de personagens que digam das questões delas, e eu acho que vão ser muito importantes essas sugestões que vocês estão dando aí para a gente caminhar, né, com outras figuras sendo desencavadas, desenterradas, né, porque é exatamente isso que a gente está fazendo, né, é desenterrar essas mulheres que foram enterradas e invisibilizadas tantos tempos, né, por esse patriarcado. E eu me lembrei muito da fala do Schechner, né, que é outro tipo, quando ele falou nessa introdução nossa, né, nessa palestra de abertura da festa nossa de celebração de 20 anos na Pedra, que é um pouco que terra que a gente quer, né? Que terra que a gente quer, né? Que nova terra é essa? E lembro dele ter falado um pouco nesse lugar da presença das mulheres, de outras narrativas que precisam ser visibilizadas para que um outro mundo emerja, né? Então, acho que é isso. Gente, foi maravilhoso, né? Esse grupo, vocês Foi massa. Foi maravilhosa a troca, né? Realmente fez jus ao clima napedrense, né?
gostoso, muito gostoso estar junto e ver, né? O André com a erudição dele, a Adriana, João que está aí também. o João que aparece, né? Foi muito bom, né? Quero agradecer também, gostei muito. E vamos seguir, né? Vamos prosseguir e vamos chegar no ao vivo. Sim. Tá bom? Eu vou encerrar aqui, porque já ultrapassou 4 minutos. Valeu. Valeu, Lu. Valeu, Massa. gente. Beijo. Parabéns, queridos. Lu. Parabéns. Obrigada, gente. Tá. Massa, massa. É. Obrigada pelas sugestões. Tchau. Tchau.